Shavuot de Israel, né, da fria, está muito frio Israel. Mas o frio é um momento que também é bom. A terra de Israel precisa de frio, precisa de chuva, precisa desse momento, porque daqui 2 meses vai se trocar a tomada e vai começar a primavera, o verão, e a gente vai ficar com saudade desse friozinho. Vai parecer que nem houve frio. Eu espero que os senhores estejam bem, felizes, tenham passado um belo Shabat, né? Shabat Mishpatim. Agora vem a minha perashá do meu Bar Mitzvah Terumá, que é a perashá que até toda vez eu tento decorar, mas nunca entra na cabeça. Mas essa é a perashá do meu aniversário. Então, eu quero inicialmente dizer que essas aulas, que a gente começou, deve ter umas 5 ou 6 aulas, tem sido muito me inspira muito poder falar sobre a temática. A gente vai ter essa aula e a próxima aula, depois a gente vai dar um tempinho, e no futuro mais próximo a gente vai voltar a falar sobre isso, porque é um assunto que não tem fim sobre conversão. Então hoje eu quero chamar a atenção aos senhores e às senhoras para que se concentre nela e se tiver dúvidas ou dúvidas que possam surgir, a gente possa saná-las, tá? No próximo domingo a gente tem aula, mas no outro domingo eu não vou poder dar aula porque eu vou estar voltando para Israel, né? Então eu vou estar uma semana em Manaus, na minha terra, e depois eu volto para a terra de Israel. Baruch Hashem, se Deus tudo vai dar certo, as coisas vão sempre melhorar. A minha mãe melhorou, Baruch Hashem, meu pai também. Então, estou indo para dar um abraço neles e visitar, porque é uma mitzvah muito importante. Está lá nos mandamentos, honrar pai e mãe. A singularidade e a escolha. A gente começa essa aula dessa forma, né? No povo de Israel, destaca-se a característica da singularidade. Singular. Singular, uma qualidade intrínseca da alma judaica, que foi criada por Deus por manifestar sua luz no mundo. Por natureza, nós judeus se conectarmos à Torá e desejar trazer bênçãos ao mundo. Cada indivíduo em Israel deve fazer suas próprias escolhas. Cada indivíduo do povo de Israel deve fazer suas próprias escolhas. Mas as suas escolhas estão baseadas em ser parte do povo judeu e herdeiro da tradição dos patriarcas. A questão é se eles serão fiel ao seu povo ou se esforçará para acrescentar sua contribuição única para aumentar a luz da Torá no mundo. Não é fácil ser judeu. Eu já falei isso várias vezes, vocês também sabem, é muita responsabilidade. Eu tenho alunos que estudam comigo 1 mês, 2 meses, 3 meses, não conseguiram entender essa mensagem. Eles converter por motivos, porque os seus antepassados eram judeus, ou porque fizeram parte de uma comunidade, e também quer resgatar essa herança judaica, que é muito bonita, mas não é esse o caminho. Ser judeu é ser parte de uma responsabilidade, não só do passado, quem meus antepassados foram, mas quem sou eu. Não adianta estar aqui na aula, estudando, tendo aulas com os rabinos, frequentando sinagoga, comendo,
vivendo uma vida judaica, mas não botando em prática. Na hora do vamos ver, da verdade, tá botando no Instagram e tá comendo num restaurante que não é caché, tá comendo taref, tá postando fotos em Shabbat, tá fazendo coisas que não condiz aquilo que somos. Então, veja bem, tem pessoas que já nasceram dentro do seio comunitário e não tem muito o que fazer. São judeus. E eles precisam fazer techuvá. Agora, uma pessoa que se converte e se comporta como essa situação, é melhor não se converter. A responsabilidade é muito maior. O peso é muito maior. Entre os convertidos, porém, a qualidade da escolha se destaca mais. Não há decisão humana que expressa melhor o poder de escolha do que a escolha de se converter ao judaísmo. No entanto, após a conversão, torna-se evidente que, desde o início, havia uma centelha judaica sagrada na raiz da sua alma, que o motivou a escolher a se unir ao povo de Israel. E aliança com Deus. Como disseram os nossos sábios no Masechet, no Tratado de Shabat 146, as raízes da alma dos convertidos estavam presentes no Monte Sinai, assim como no momento da entrega da Torá. Os israelitas se purificaram e eliminaram as impurezas que os impediam de se conectar plenamente à Torá Kedushá e a e superar as más inclinações, o Yetzirará. O mesmo ocorre com as raízes da alma do convertido. Essa pureza espiritual os capacitou a se converter. O que a gente vê hoje são pessoas que querem se converter por status, para fazer parte do centro comunitário tal, israelita tal, da cidade tal. E isso não é o que a gente leu aqui, como no Tratado de Shabat fala. As raízes da alma de um convertido estavam presentes no Sinai. E os israelitas se purificaram e eliminaram as impurezas que os impediam de conectar plenamente com a Torá e superar as más inclinações. O mesmo ocorre com a raiz da alma de um convertido, como eu falei há pouco. Essa pureza espiritual os capacitou a se converter. Assim, tanto como nos israelitas, quanto nos convertidos, existem as qualidades de singularidades e escolha. Contudo, nós israelitas, a singularidade se destaca mais. Enquanto nos convertidos, a escolha é mais evidente. Apesar de que os convertidos terem uma raiz em Israel, eles precisam escolher mudar sua identidade e se unir ao povo de Israel, em aliança ao bendito seja. Mesmo após, mesmo após a conversão. Enfrentam desafios e provações que levam a fortalecer sua conexão com Israel e com a Torá Kedushá, contribuindo à sua perspectiva única para a revelação da luz divina e da bênção no mundo. Gente, eu tenho falado para vocês aqui, acho que algumas vezes, que tem muitos exemplos de pessoas que vêm para cá, entram em uma yeshiva ou numa midrashá, estudam um ano, 2 anos, já é um mérito muito grande sentar numa yeshiva e estudar a Torá. Eu fico pensando quantas vezes
Tantas chances eu desperdicei no tempo que eu estava na Estivá. Podia ter aprendido mais. Mas aprendi muitas coisas. Mas poderia ter aprendido mais. Então, tem pessoas que têm essa oportunidade de sair do seu país de origem e vir fazer uma conversão aqui em Israel dentro de uma Estivá. Passam um ano, 2 anos, terminam o processo. O que é a primeira coisa que vai fazer? Vai encarar o mundo, a realidade de Israel. Eu sempre falo para meus alunos que Israel, Jerusalém é um princípio. Todo mundo tem que passar um tempinho em Jerusalém para estudar. Mas a realidade é fora de Jerusalém. É nas cidades fora, onde as pessoas vivem. E a gente vê uma realidade muito, assim, assustadora. Muitas pessoas são extremamente seculares. Extremamente seculares. A gente vê os Hatufim são sequestrados. A maioria das pessoas que foram sequestradas não eram religiosas. Ó, quase 99% das pessoas. Porque estavam numa festa. Não estou julgando. Não sou eu, não sou, não é eu. Não devo fazer esse julgamento. Mas a maioria das pessoas que foram sequestradas no festival era um feriado judaico, assim, a Torá. E eles foram levar para Gaza. 500 dias dentro ali. Mais de 500 dias. Muitas das pessoas perderam a sua vida. E tem muitos relatos de pessoas que uma menina achou um sidur ela estava sequestrada, ela achou um sidur e aí ela não, ela ficava ali muito tempo parada, o que que ela fazia? Ela começava a rezar. Acho que Ela vai fez chorar. techuvá, ela fez techuvá dentro Mas de Gaza. E ela rezava, ela chegou a fazer um jejum de Yom Kippur em Gaza. E vários relatos de pessoas que sobreviveram. Os israelitas são mais conectados à Torá, às profecias, tô vendo e aqui. refletem mais, mais claramente o aspecto divino. A singularidade de Israel os torna capazes de captar as revelações divinas mais, mais elevadas. Por outro lado, os convertidos têm uma conexão mais forte com a Torá oral, que reflete mais o aspecto do esforço humano e da escolha pessoal. Moshe Rabbeinu, o maior dos profetas, que recebeu a Torá no Monte Sinai, acho que a ligação caiu. Eu não sei se o pessoal está aí. Já tem gente aí? Ou é só eu? Tá aí. Caiu. Não, Sim. tem. tá tudo certo, Rafa. Estamos aqui. Tô aqui agora. Moisés, o maior dos profetas, que recebeu a Torá no Monte Sinai, um dos maiores representantes do povo judeu, do povo de Israel. Já a inspiração que os convertidos recebem vem principalmente da presença divina, Rua Kodesh. Já falei algumas aulas da Klipa Noga, quando o mundo foi criado, Deus separou umas almas especiais que iam descer em geração. Essas almas são as almas dos convertidos, que se manifestam através do esforço do seu estudo. Um exemplo, qualquer um de vocês aí, vocês se lembram quando vocês começaram a estudar? Que nível vocês estavam? E hoje, qual o nível que vocês estão? E qual a expectativa que vocês terão?
de longo prazo, como vocês vão estar, vocês não estão estagnados, porque vocês querem Torá. Infelizmente, existem pessoas que vieram a esse mundo, essas almas, que são estagnadas. É muito difícil elas se desenvolverem espiritualmente, porque elas estão conectadas ao mundo físico. Então, desconectar elas do mundo físico é um pouco difícil. Aí precisa vir em algumas encarnações para poder se purificar. O Midrash, Bamidbar Rabbah 3.2, aborda as duas forças mencionadas que eu falei há pouco. A singularidade, que deriva da escolha divina, e a escolha humana, e seguida pela aproximação divina. Como está escrito, como está escrito no Salmos 65:5. Bem-aventurado é aquele que escolhe se aproximar. Bem-aventurado é Abraão, Jacó e Moisés, que foram escolhidos por Hashem, e por isso se aproximaram dele. Bem-aventurado também Itró e Rahav, que por suas próprias escolhas se aproximaram de Hashem, mesmo não tendo sido escolhidos inicialmente. Rahav, quem é Rahav? É a esposa de Yehoshua, Josué. Josué se casa com uma mulher que era uma, vamos dizer assim, uma prostituta. Mas ela faz techuvá de uma forma tão grande que ela se torna uma outra pessoa. E por causa dessa techuvá, ela se converte ao judaísmo, a fé de Abraão, Isaac e Jacó. É prometido para ela que iam nascer príncipes e reis da geração dela. Chocante, né? Porque ela se aproximou de Akadosh Baruch Hu. Ela escolheu. O Rabino Sadok, do Liquid Ma'araim, discute profundamente a questão da singularidade e da escolha de Israel e dos convertidos. Nesse livro, Dovik Tzedek, ele explica que Rabi Akiva, filho de convertidos, é o alicerce da Torá oral. A Torá oral é considerada como um lado oculto da Torá escrita, mas é mais preciosa, pois representa o esforço humano em parceria com a Kadosh Baruch Hu. De fato, os sábios afirmam, no Tratado de Bava Batzia, 33, as palavras dos escribas da Torá oral são mais amadas que o vinho da Torá, que é a Torá escrita. Moshe, e sua grandeza, achava que o Rabi Akiva deveria ser receptor da Torá, como mencionando no Talmud. Menachot 29. Ele viu na escolha humana dos convertidos um poder extraordinário que completava a singularidade divina do povo de Israel. E por isso os convertidos, por meio de suas escolhas, podem alcançar níveis elevadíssimos de inspiração divina, Ruach Kodesh, enquanto os israelitas têm uma conexão mais direta com os profetas. Vou dar uma parada aqui. Eu quero que alguém comente ou se está entendendo o que eu estou falando, ou eu preciso fazer mais uma explicação. Dá para entender bem, Rabino. Então, Tá explica bem para os. explicativo. Então, a gente viu aqui que tem os israelitas,
que vão ser influenciados pelos profetas e que são baseados na Torá oral, a Torá escrita. E a gente vai ter os convertidos, que vão ter representando como Rabi Akiva, e é representado por Torá oral, que é o lado oculto. Interessante essa analogia. Vamos seguir? Os desafios e as contribuições dos convertidos. Embora a conversão represente um renascimento espiritual, os convertidos ainda enfrentam desafios significativos. Eles precisam superar as barreiras culturais, sociais e até pessoais para se integrarem plenamente à comunidade judaica. Contudo, é precisamente nesse esforço que reside a sua força. Sua escolha deliberada de aderir à fé do povo de Israel demonstra um compromisso intenso e sua perspectiva única de enriquecer o coletivo. Muitas das comunidades, tá? Eu falo com propriedade das minhas comunidades norte e sul do Brasil, mas também posso falar das comunidades da Polônia e também das comunidades na África, onde eu estive, que se depender só do judeu com um pedigree, que não é um animal ou um cachorro, mas um judeu puro de pai e mãe, vamos botar nessa situação, se depender deles, as sinagogas já estavam fechadas. Porque já estão num nível tão grande de assimilação que não é interessante. Muitos de judeus que cresceram, são judeus de pai e mãe, se sentem forçados a irem às sinagogas no Yom Kippur ou no Rosh Hashanah. Estão desconectados, alguns, né? Mas, porém, quando vem um convertido, e isso a gente vai ver, isso traz um oxigênio para as comunidades. Estou mentindo, gente? Embora as conversões representem esse renascimento, como eu falei, é um desafio. Os convertidos trazem novas energias, ideias, conectado especialmente na Torá oral, que exige esforço, estudo, criatividade, e por meio dessas contribuições da força dos israelitas e dos convertidos, profecia e escolha, Torá escrita e Torá oral, que a luz da Torá se manifesta em sua plenitude. Assim Israel cumpre o seu papel de Or Agoim, luz para as nações, e avança na sua missão de corrigir o mundo sobre a soberania de Akadosh Baruch Hu, que a gente chama Tikkun Haolam. O papel especial de cada nação no mundo é criar harmonia e paz para todos os povos. Assim como cada órgão do corpo humano contribui para o funcionamento geral do corpo, o papel do povo de Israel em relação às outras nações é semelhante ao coração em relação aos órgãos do corpo. Cruzari 2:36. Dessa forma, o vínculo entre os povos, o vínculo entre os povos, indivíduos e talentosos será uma conexão que promove o fortalecimento mútuo, vida, bênção e alegria. Como eu falei, o Cruzari fala de um corpo, que toda a humanidade faz monta um corpo. O Maral de Praga ele vai descrever nos seus livros, dizendo que esse corpo é o corpo de Adão, Adão Arishon.
E a gente vai, quando a gente entra em harmonia, a gente conserta o pecado de Adão e Arixão. Porque, na verdade, a gente é filho de Adão e Arixão. No entanto, esse processo tornou-se mais complexo devido ao pecado de Adão, como eu falei. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse ato resultou na mistura entre o bem e o mal dentro do ser humano. E a serpente infundiu sua impureza e a maldade em Eva e todos os seus descendentes. A gente vê isso no Shabat 146. Antes do pecado, a diferença entre bem e mal era clara, o que tornava a escolha bem mais simples. Mas agora, o pecado, elementos negativos, se misturaram com o que é bom. E até o mal surgir, até no mal surgiram faíscas de bondade. Essa mistura confunde os valores, tornando o processo de refinamento moral mais longo e desafiador, envolvendo fracassos, sofrimentos, aprendizado com os erros. O surgimento do povo de Israel também surgiu esse caminho árduo. Também surgiu sobre esse caminho árduo. Houve 10 gerações entre Adão e Noa, durante os quais a fé foi estabelecida por meio da vida ética e do desenvolvimento do mundo. Depois, mais 10 gerações transcorreram de Noé até Abraão, que trouxeram ao mundo luz de fé no único Deus. Imagine, você vai pegar um senhor no século passado e você fosse falar para ele, olha, no século seguinte vai ter um aparelho que a gente vai, é um telefone portátil. E nesse aparelho é um smartphone. E esse smartphone eu vou poder conectar com as pessoas do outro lado do mundo, conversar com elas no mesmo instante. Por mais progressista que ele seja há 100 anos atrás, por mais que ele fosse uma pessoa mais esclarecida, ele nunca entendeu. Ele não era elevado tecnologicamente e para aquele período. Ele tinha o tempo dele. Como nós, hoje, nós temos o nosso próprio tempo. Hoje a nossa realidade é essa, tem um smartphone que vai falar através do Zoom com pessoas de qualquer lugar do mundo. Mas entendam que na próxima geração, no próximo século, o que é incompreensível para a gente vai ser o habitual para as próximas gerações. Porque elas se elevaram, como nós se elevamos. Pastéis aqui, está todo mundo entendendo? Pois só somente após 3 gerações de trabalho espiritual dos patriarcas e matriarcas que a pureza necessária foi alcançada. E todos os filhos de Jacó foram chamados filhos de Israel. E eles foram escolhidos para herdar a terra sagrada e continuar a sua missão de transmitir a fé e bênção ao mundo. Ainda assim, o povo de Israel não estava suficientemente refinado para entrar em uma aliança com a Kadosh Baruch Hu e receber a Torá. Por isso, foi necessário que eles descessem a Mitzrayim, ao Egito,
e vivesse como estrangeiros em uma terra que não lhe pertencia, e essa experiência permitiu enfrentar-se o mal em toda a sua forma e compreender-se a grandeza da sua missão, aderir aos valores da liberdade, justiça, moralidade e trazer bênção ao mundo. Aqui quem fala é o Cruzari. Ou seja, após o pecado de Adão, quando o bem e o mal se misturaram, todo o povo de Israel passou a precisar de um processo de purificação e conversão ao entrar na aliança com a Kadosh Baruch Hu. O início desse processo foi um fato de os filhos de Israel terem sido estrangeiros no Egito, continuando com a sua decisão de sair da profundeza da impureza da cultura idólatra egípcia, uma decisão expressa pelo rito da circuncisão do Brit Milá, que fortaleceu sua identidade israelita, e o sacrifício de Pessa, Corban Pessa, que demonstrou uma negação dos deuses do Egito e terminou com a aceitação da nossa Torá Kedushá e dos mandamentos no Monte Sinai. Quando disseram, Nasce Vishma, faremos e ouviremos, Êxodo 24, 7, da forma semelhante, quando um converso deseja se converter, ele deve decidir sair do seu Egito. Ou seja, de tudo que escravidou, fez a sua alma ficar escrava. Se juntasse ao povo de Israel e aceitar a Torá e os mandamentos, a fim de trazer bênçãos e redenção para si mesmo e para o mundo. O processo de guiú, de conversão, segue o mesmo padrão do processo de conversão do povo de Israel, como está escrito, Números 15, 15. Assim como vocês, assim será o estrangeiro diante de Hashem. O processo de conversão do povo de Israel não foi completado no Monte Sinai, pois mesmo depois que o povo de Israel se converteu ao sair do Egito e ao aceitar a Torá, Kedushá, ainda restava muitas almas espalhadas entre os povos que pertenciam a Israel. A finalização da correção se dará com a sua adesão ao povo de Israel por meio de conversão pessoal. Isso é necessário porque, após o pecado de Adão, o bem e o mal se misturaram. E, entre outras coisas, as almas de Israel se misturaram com os outros dos povos. E assim como o processo de purificação do bem e do mal, e clarificação dos valores e contextos demorado, clarificação dos valores e do complexo e demorado, também é o processo de retorno das almas de Israel ao seu verdadeiro lugar. E ao longo e complicado, mas se ele e o povo de Israel não poderá revelar a fé da Torá em toda a sua luz, nem trazer as bênçãos para o mundo. Somente quando todas as almas retornem e se convertem, alcançaremos a redenção por meio do Filho, por meio de Mashiach, da descendência do rei Davi, que também é descendente de dois convertidos, duas pessoas converteram. Está aqui. O que vocês entenderam? Quem pode falar? Que o processo de Guerim, o processo de Ger, na verdade, também é parte do Tikkun Olam. E que, claro, ele deve ser feito da mesma forma que foi feito para retificar primeiros patriarcas, os grandes ancestrais. Porque só assim ele se torna, de fato, uma verdadeira descendência, um verdadeiro ato de repetir aquele mesmo processo e repetir também aquela mesma purificação.
Os sábios da Cabala, muito bom, Daniel. Os sábios da Cabala explicam que, antes de Deus criar esse mundo, ele criou mundos que foram destruídos. Nesses mundos eram excessivas, e os vasos não conseguiram sustentá-lo e quebraram. Com o resultado, as luzes subiram para cima e os fragmentos do vaso, com as faíscas divinas, desceram e caíram para as profundezas do mal. As luzes representam ideias e valores como misericórdia, julgamento e verdade, e os vasos representam a capacidade de realizá-las. Quando as luzes eram muito grandes e os vasos não suportaram e se quebraram, além disso, explica que as principais causas da destruição foram, além, foram. Além disso, os sábios explicam que as principais causas da destruição do mundo e da quebra dos vasos foram o excesso de luz sem capacidade dos vasos recebê-la. E, portanto, desordem no mundo. Isso resultou no espalhamento das faíscas divinas nas profundezas do mal, e onde ficaram ocultas e misturadas com o mal. Esse processo de correção é longo e complexo, pois a purificação das faíscas e o retorno da luz ao seu lugar original exige um esforço gradual e contínuo. O processo de reparação das faíscas e da recuperação das almas perdidas é representado no conceito de tikkun, correção, que é um dos trabalhos contínuos e muitas vezes escondido que ocorre ao longo das gerações. A redenção completa do mundo e o retorno dessas faíscas ao seu lugar original ocorrerá apenas no fim dos tempos, com a vinda de Mashiach. A gente pensa assim, aconteceu o Holocausto, aconteceu a Inquisição, aconteceu há 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e meio, o 7 de outubro, esse, quinta-feira a gente recebe corpos de uma mulher, uma mãe com duas crianças pequenas, que chocou o país, chocou o mundo, a família Bill, a Shira e os seus 2 filhos, que foram assassinados brutalmente. E aí a gente vê um Hamas que traz crianças e dizem tem que matar judeus, essa é a situação. E aí a gente começa a entender, realmente existe o mal na Terra. Então, quando a Kadosh Baruch Hu pediu a Josué e ao povo de Israel para entrar e matar ou destruir todos ali, é que ele entendia que aquela região, aquele povo, é um povo mau. E não adianta eles continuarem. Aconteceu isso também. Amaleque, achei que foi para destruir Amaleque. E aí, por causa de uma pena, ficaram com pena, uma mulher foi salva, ela estava grávida, e ela foi para fora da terra de Israel, ela teve filhos, desses filhos deu outros filhos, e eles não esqueceram o ódio, nasceu quem? Ramá. O rei de Shaul era para ter matado. Né? E quanto Amaleque a gente tem, né? A conversão, ou seja, após o pecado de Adão e as misturas do bem e do mal,
todo o povo de Israel necessitou de um processo de purificação e a conversão e conversão ao entrar na aliança com Hashem. O início desse processo foi quando os filhos de Israel foram estrangeiros e continua a aceitação de sair das portas da impureza e da cultura idólatra e egípcia, uma aceitação expressa pela circuncisão que fortaleceu a identidade judaica e pelo fato da lampeça, significa que negação dos deuses egípcios e terminou com a aceitação da Torá e dos mandamentos do Monte Sinai como declaração nascer venishma, faremos e ouviremos. Êxodo 24, 7. Da mesma forma, quando um converso deseja se converter, ele deve decidir sair do seu próprio Egito. Ou seja, de tudo que submete sua alma, juntar-se ao povo de Israel e aceitar a Torá e os mandamentos para trazer bênçãos e redenção para si e para o mundo. Todo o processo de conversão segue o mesmo padrão de conversão do povo de Israel. E como está escrito em número 15:15. A gente tem estudado muito sobre a questão de conversão. Falamos agora um pouquinho do lado mais espiritual. Por que que conversão não é 1 mais 1? A alma da pessoa precisa ser judia. Ela precisa se conectar. E se ela não se conecta, e mesmo assim ela queira se converter, às vezes ela passa a vida toda e não se converte. Por quê? Ela até acha interessante, ela até vive, ela até quer ser instrumento, mas na hora de cumprir, de fazer, ela não se sente. Então, essa alma precisa ser refinada. Essa alma precisa ser refinada. E aí, aquela história daquele aluno meu, eu estava em Manaus, eu ensinava para ele ver, logo antes e depois que eu fui embora, antes de ir embora, e ele era um menino jovem, queria se converter. E aí, no final, não aceitaram, ele também não teve como bater na porta de novo, tem que insistir. O que que ele fez? Ele se enveredou nas drogas, depois se suicidou. Tinha 15 anos. Ele não conseguiu lutar. Ele achava que a porta estava fechada. Eu sei que a porta está fechada, vai para outra porta. E se aquela outra porta está fechada, vai para uma outra porta. Às vezes vai abrir uma janela. E lá que você vai. Tem tantos outros casos, a gente não consegue entender. Para outras pessoas, o processo é mais rápido. A redenção pelo Machia, filho de Davi. Machia ben David, filho de Davi, também será descendente de duas convertidas ao judaísmo. Bem interessante sobre isso. A gente falou sobre Tikkun Olam, a gente falou sobre o papel do convertido, a redenção do mundo. Os sábios discutiram quando exatamente a impureza espiritual causada pelo pecado de Adão for removida de Israel. E aí tem duas opiniões. Rabi Abba ben Kama disse que a purificação acontece ao longo de 3 gerações. Ele explicou que Abraham gerou Ismael, Isaac gerou Esav, mas Jacó
e gerou 12 filhos, que foram as tribos de Israel, sem nenhuma falha espiritual. Isso indicava que, a partir de Jacó, a impureza original começou a ser radicada. E é uma verdade. O povo judeu parece ser um povo muito grande, ele, né? Porque você vê o povo judeu em tudo que é lugar, seja nos Estados Unidos, na Rússia, na África, no Brasil, qualquer lugar tem comunidade judaica. Mas somos um povo grande e pequeno. A Rafa, opinião posso fazer uma predominante pergunta? do Talmud afirma que a impureza foi completamente removida de Israel quando o povo recebeu a Torá no Monte Sinai. Interessante. Essas duas opiniões não são contraditórias, mas complementares. A purificação começou com patriarcas e tornou seus descendentes dignos de herdar a terra de Israel. E foi concluída na aliança com Hashem no Monte Sinai. Os sábios então perguntaram: e os convertidos? Como foi removida a sua impureza espiritual? Rabi Asi responde: ainda que os próprios convertidos não estivessem presentes no Monte Sinai, suas almas estavam lá. Como está escrito: aqueles que estão aqui conosco hoje, diante do Senhor, nosso Deus, e aqueles que não estavam aqui conosco hoje. Devarim 29, 14. Ou seja, mesmo que os seus antepassados não tivessem fisicamente presente, sua raiz espiritual estava lá. A reencarnação e o papel dos convertidos. Após o pecado de Adão, as almas de Israel se misturaram entre as nações e algumas delas precisavam retornar ao judaísmo por meio de conversão. Como está escrito Baal Hachaim sobre Devarim, entre os convertidos estão almas, grandes almas, como de Ruth, a Moabita, Shamaia e a Avtalim, sábios da Mishnah, de Únculos, o provérbio. Ou seja, tem almas de convertidos que são almas conectadas com esses grandes da Torá e do Talmud. São encarnações. Além disso, o Maral ele responde, escreveu que às vezes um anjo encarregado das almas pode cometer um erro e colocado uma alma judaica para nascer entre gentios. E por isso, eles retornam por meio de conversão. Da mesma forma, às vezes as almas de origem judaica, não judaica, pode ser colocada por engano em famílias judaicas. E delas surgem aqueles que se afastam da Torá. No entanto, até os erros fazem parte da consequência do pecado de Adão e da quebra dos vasos, como eu falei, e sua retificação acontece no decorrer da história. Hoje eu falei uma aula um pouquinho mais profunda, mais espiritual. Eu vou deixar esse espaço agora para perguntas ou comentários. Rafa, eu queria perguntar especificamente sobre a questão que você falou do Mashiach, que é essa parte da profecia, é o que como a gente pode estar melhor Não isso? estou te entendendo, desculpa, está cortando. Perdão. Consegue me ouvir agora? Não, está difícil. Vou mandar mensagem, peraí. Alguém quer mais fazer pergunta? Rabino, eu gostaria sim, é o Magno. Gostaria de que, se fosse possível, o senhor falasse um pouco mais da importância do convertido para o fortalecimento da comunidade judaica. Claro que a gente não fica, você é judeu, você é convertido, tua mãe, não, de onde é que você, né? Não fica perguntando para ninguém isso. Eu, pelo menos, não tenho, nunca pergunto. E
embora eu já fui perguntado algumas vezes, é, é, o senhor tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de falar, além da Olha, importância da contribuição, né, compromisso renovado, a diversidade, a inclusão, a ações de justiça social que levam o Tikkun Olam, né, é, o que, que o senhor, o senhor conhece, o senhor, não sei se tem números sobre isso, tem a importância realmente eu, eu disso? acho, eu acho que nunca na nossa história judaica houve tanto um movimento tão grande de pessoas querendo se converter ao judaísmo. Graças ao fenômeno da internet, graças também desse período que a gente passa, não é a Geulah, mas é uma pré-Geulah, né? A gente vai ver que, como eu falei há pouco, as almas foram colocadas em vários lugares no mundo para que a gente possa, essas almas, trazer luz para suas comunidades. Como eu falei também, que muitas das comunidades têm guerinos, tem pessoas que se convertem. Eu vou comentar uma coisa bem interessante, não vou falar nomes, mas tem comunidades que o rabino não aceita a conversão feita em Israel, perante um tribunal ortodoxo e tudo, conforme a Allahá, porque talvez ele desconheça o processo, porque ele faz esse processo um meio político de Ashkafá. O que é Ashkafá? Linha. E aí desclassifica a linha de Allahá. Muitos desses mesmos rabinos dizem, olha, eles têm uma lógica bem interessante. O importante não é papel, o importante é fazer. Né? A gente tem falado várias vezes, desde Irambã, tudo que o processo não é um mais um, né? Que é como uma criança que precisa caminhar. Então, esses mesmos processos que não são feitos na terra de Israel, o próprio Rabino Kuk fala que uma pessoa que se purifica na terra de Israel é o melhor mikveh, né? Porque a conexão com a terra de Israel, como eu falei aqui, Abraão, Isaac e Jacó, faz parte do Tikkun, prefere se purificar em Nova York, no meio dos ultra-ortodoxos, ou aqui na terra de Israel, em Benedá. Mas é só uma visão. Eu acho o seguinte, é um pecado muito grande afastar uma pessoa ou da comunidade. É um pecado muito grande, pessoas todas as comunidades têm problemas. Todas as comunidades têm problemas. E o rabino, o papel do rabino é tentar resolver os problemas das pessoas. Entende? É diferente de uma pessoa que está andando na rua e diz, eu quero me converter ao judaísmo. Sim, essa pessoa precisa estudar. Sim, essa pessoa precisa passar por um teste, por um processo longo, doloroso, onde ela vai ter que entender que é a alma dela, é o ser comunitário, que vai ter que fazer parte desse ser. Mas pessoas que já estão uma geração, duas gerações, onde seus avós se converteram, onde seu bisavô, onde seu pai se converteu, ela nasceu dentro de um ser comunitário. E um belo dia chega um rabino e fala: Você não é judeu? Eu acho isso um pecado muito grande. Né? Tanto que a gente estudou nas últimas aulas sobre isso. Né? Então, se não está correto, conforme a Allahá, aquela pessoa é judia, né? De alma e de sentimento e de prática, porque ela está dentro da sinagoga. Então, o rabino tem a obrigação moral de aproximar essa pessoa e tentar fazer ela se tornar muito melhor do que ela está hoje. Infelizmente, setores do Rabat, eu falo Rabat porque o Rabat é quase um Coca-Cola, tem em todo lugar. Ele faz um trabalho maravilhoso. Ano passado, eu estava Purim, festejando Purim na Etiópia com o pessoal do Rabat, tem cinema. Então, mas infelizmente a gente vê esse tratamento. O rabino ele tem que trazer as pessoas, não tem que afastar as pessoas. Então, o papel, como respondendo, Magno, essa pergunta que é difícil,
Sem os nossos guerins, eu penso assim que o judeu que está no seio comunitário, eles estão vendo uma televisão preto e branco, tudo sem cor. Agora, quando chega um guerreiro, ele está vendo colorido. E tudo é novo para ele. O valor das mitzvot, o sentimento que ele tem, ou pode despertar que o seu irmão judeu, Israel, também faça teshuvá, ou um ciúme. Mas a gente está, como eu falei, a gente está no período de trazer essas almas de volta para o povo de Israel. Então, é um trabalho que não cabe só ao Rabino Abraão, tem muitos rabinos que são muito mais gabaritados, muito mais experientes e têm vários anos luz sobre a temática. Mas a licença, a receita mais importante não é quanto se aprendeu de chás, quantas Gemarotes demirou, assim, quanta Alahá sabe. Na minha humilde experiência, é amar e traguer. Amar o convertido. Aproximar ele. Então, eu acho que é essa a minha, o que eu penso. Mais Tá, eu perguntas? deixei uma pergunta no Bacana, chat. obrigado. Deixou uma pergunta. Você pode falar agora, que agora o som tá legal. Agora melhorou. Ah, a conexão melhorou? Melhorou. Ah, que bom, que bom. Então, basicamente era sobre a questão profética que você falou do rei do Meller, Halamashiach, a respeito dele ser descendente de Deus convertidos. Isso foi o quê? Em Isaías? Como eu posso encontrar melhor os textos disso, essa fonte? Os textos a gente vai ter nos livros, né? Ruth e E, também os profetas. Eu vou mandar para vocês no grupo direitinho. Eu tenho. ah, obrigado, obrigado. Alguém quer trazer mais alguma informação? Rabino, existe alguma uma tese, né, que embora, claro, o judaísmo não sai na busca de Não faz prosélitos, né, proselitismo. não faz proselitismo, exatamente. Mas acredita na igualdade espiritual e o senhor acredita que existe um chamado universal nesse momento das almas judaicas? Eu acredito que o judaísmo não tem proselitismo e depende muito do indivíduo. Tem os Benenoa, e tem rabinos, o próprio Rabada faz esses movimentos muito interessantes. Tem pessoas que estão muito felizes com isso. Estão felizes. Agora, você vai estar num lugar onde você está, que você se sente à vontade. Há muitas pessoas que não querem ser Benenoa, e se sentem que a sua alma está sofrendo e buscam o judaísmo. Então, não é o judaísmo que vai fazer o messianismo sair correr e trazer as pessoas a converterem. Isso a gente não faz. Houve um período da história que sim, aconteceu, mas sempre trouxe mais prejuízo para o povo de Israel do que benefício. Então, a ideia, geralmente aqui em Israel, a gente vê muitos russos, muitas pessoas que vieram da Etiópia, que são extremamente terceira geração aqui, que os pais não fizeram conversão e seguiram sua vida, né? E hoje, a terceira geração, as pessoas estão descobrindo o judaísmo. É um processo longo, mas que depende da pessoa, entende? Da seriedade da pessoa. Um aluno meu, entende? Para mim, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente acessível, mas também sou uma pessoa também que cobro muito a mim e meus alunos, que está aqui comigo, né? Precisa estar estudando, tem que estar numa sinagoga, tem que estar frequentando, tem que sentir, porque o tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem.
Se a pessoa não sabe o que quer, está perdendo tempo. Não é um cavalo, isso é uma pena, né? Não volta mais. O tempo não volta mais. Então, por isso eu falo para cada um aqui, Arão, Daniel, Rita, Akiva, Magno, Samuel, Abel, Rivka, Paulo, Daniel, Ana, Márcia, né, Marina, Bruno, a esposa, Adriane, que não percam tempo, sintam se é realmente esse o caminho. Conversem com a Hashem. E se é, sejam os melhores judeus do mundo, nas vossas capacidades. Foi boa a aula? Ótimo. Esse final foi excelente. Espero que semana que vem a gente possa estar junto, daqui da Terra de Israel, no dia 8 de março, eu vou estar em Manaus, e aí eu vou ver se eu vou dar aula lá de Manaus. Não Eu vai acho que fazer uma escala aqui no Rio, não? Ah, não dá, tem que voltar para Israel. Mas em ah, agosto eu estou no Rio de Janeiro. Agosto eu estou no Rio. Mas eu vou visitar meus pais. E Em no São domingo, Paulo, Rafa, então, é agosto. Agora, combinado. eu vou estar no Brasil de novo em agosto. Eu vou para o Brasil só para visitar minha mãe e meu pai, porque realmente é preciso. Então, no domingo, eu quero já com antecedência, dois domingos, antecedência, no próximo dia 8 de março, eu não vou dar aula, porque eu vou estar indo na casa dos meus amigos judeus. O rabino precisa buscar. Eu vou contar uma história. Jacó estava estudando com Yosef. E eles estavam estudando temas muito profundos da Kabbalah. Um belo dia, nesse momento em que ele estava lá, Jacó para e tem uma profecia. Onde estão os teus irmãos? Falou para o José. Ah, eu não sei onde ele está. Eu fiquei sabendo que eles estavam indo para a direção de Shechem. Jacó para tudo, sai do Beit Midrash e fala: José, vai atrás dos teus irmãos. E essa expressão é muito importante. Um líder espiritual, um rabino, ou um judeu, ele não pode ficar parado no Beit Midrash. Ele precisa ir lá trazer os seus irmãos para a Torá, visitar, trazer uma micelerá, falar um pouquinho, sentar, tomar um café, sentar, fazer. Você não tem ideia a alegria quando você recebe um rabino. Eu me lembro quantas vezes eu recebi. Então, é importante que vocês façam isso na shlichut de vocês, no caminho de vocês. Lembra dessa história, desse Midrash. José estava sendo enviado por Jacó. Vai atrás dos seus irmãos, trazem ele de volta. Traz ele de volta para curar. Botou o tefilim, está comendo caché. Por que, que não veio para a sinagoga? Está doente. Vai lá, faz como Yosef fez. Traz. No final a gente sabe o que aconteceu. Mas a bom exemplo é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Semana que vem a gente tem tá de novo. É meu aniversário essa semana. Eu espero que, como a gente tem um costume, no período do nosso aniversário, é como se fosse Yom Kippur. Então a gente abençoa. Então, todo mundo que está escutando esse show se sinta abençoado no Beidim, no momento certo para vir para a terra de Israel, para ter o Fuá Shenemah, para ter saúde. E se o teu desejo é vir para a terra de Israel, não deixa ninguém culpar isso, né? Venha, venha, venha para a terra de Israel, venha para estudar a Torá, venha, Ezra Hashem. venha e como Abraão Avinu, sai da tua terra, sai da tua família e vem para a terra que eu te mostrarei. Então essa é a minha berará para vocês. Tenho muito orgulho de vocês, continuo estudando a Torá e isso me traz felicidade. Shavua Tov, só coisas boas, gente. Shavuot Tov, Obrigado, Shalom Rabino. Aleichem a todos. Shabbat Tov, Shabbat Rav. Tov. Shabbat. Tá botando.